você que sempre nos acompanha aqui no nosso canal do nosso querido bispo Dom Henrique Soares, seja bem-vindo a mais uma conversa, um bate-papo. Na verdade, aqui algumas respostas às perguntas que vocês fazem através do site domhenrique.com.br e as perguntas que chegam até nós. Dom Henrique, sua bênção, que alegria estarmos aqui mais uma vez. Deus abençoe, Guto, e, sobretudo, Deus abençoe a você que tem a paciência de frequentar lá o nosso canal no YouTube, procurando, eu sei, procurando não a mim, é procurando Cristo, é procurando a vida, é procurando iluminar a sua vida com a luz de Cristo. Então, que nosso Senhor abençoe você por isso e lhe dê essa coragem, essa sede de nunca desistir de procurá-lo. Dom Henrique, o primeiro assunto de hoje é a respeito da confissão. São 3 perguntas sobre a confissão. Como fazer uma boa confissão? A pessoa que tem um costume de se confessar várias vezes, por exemplo, a cada mês, 2 vezes no mês, e às vezes os padres reclamam um pouco dessa periodicidade de confissão. E se na confissão a pessoa deve contar os pecados do passado, que se lembrou há 10 anos atrás, que os padres às vezes dizem, não conte não, isso aí já faz muito tempo que passou, não sei o quê, e assim vai. São essas 3 dúvidas a respeito da confissão. Olha, primeiramente, o nome correto do sacramento da confissão, porque se chama, né? Confissão, reconciliação, penitência. O melhor modo é sacramento da penitência, porque a palavra penitência em latim não quer dizer mortificação. Penitência em latim traduz o grego metanoia, conversão. Então, penitência, o primeiro sentido da palavra penitência no latim eclesiástico, no latim da época clássica, do latim eclesiástico, é reconciliação, conversão. É o sacramento da conversão. E aqui já diz tudo, não é? O sacramento eu devo procurar o sacramento da penitência, da conversão, para retomar sempre de novo o meu caminho de batizado. O sacramento da confissão, da penitência, está ligado ao batismo. Os antigos chamavam de segundo batismo, de nova tábua da salvação. Rigorosamente falando, o cristão não deveria precisar desse sacramento. A gente deveria, depois do batismo, ter uma vida tão nova, tão radicalmente em Cristo, que seria sem pecado. Mas não funciona assim, né? Porque mesmo quando a gente não peca por malícia, aquele pecado que eu sei que é pecado, que eu podia ter evitado e não me esforcei, e em coisa grave, às vezes, mesmo quando a gente não peca por malícia, e esse tipo de pecado por malícia a gente deve evitar mesmo, a gente peca por fraqueza. As imperfeições, como diz a Escritura, o justo peca 7 vezes ao dia. Nossas fraquezas. Nosso Senhor diz, o espírito está pronto, o desejo de Deus, o desejo de ser do Senhor, o amor ao Senhor, mas a carne, quer dizer, a natureza humana, a carne aqui não é corpo, hein? A natureza humana, meus pensamentos, minha inteligência, né? Também meu corpo, são frágeis. Como diz o livro da sabedoria, os pensamentos dos homens são incertos. Então, o pecado por fraqueza. E aí, esses pecados graves ou leves, mortais ou veniais, vão minando, corroendo o meu caminho batismal, o meu caminho de conversão a Cristo. Então, eu preciso voltar sempre a me converter a Cristo, a ser fiel àquela opção fundamental que eu fiz. Eu estou dizendo isso logo no começo, porque isso já explica muita coisa a gente. Então, a confissão não é qualquer pecadinho que eu cometa, eu corro para me confessar. E, rigorosamente, não precisaria confessar-se mais de uma vez por mês. Não é? Nem mesmo uma vez por mês. Agora, se uma pessoa sente necessidade de mensalmente, porque quer ter uma vida espiritual mais regrada, tem leigos que têm essa, não é? E até religiosos. Então, a confissão mensal é possível, sim. Mais de uma vez por mês, se não for um pecado grave, é um pouco demais, não é? Então, a confissão não deve ser para a gente contar pecados leves.
O que é que faz um pecado ser grave ou leve? A matéria, o grau que eu tinha de consciência e o grau que eu tinha de liberdade. Então, a matéria, roubar um pirulito, não é como roubar dinheiro que ia para um hospital ou para a escola do povo pobre. Não é? Você ter visto uma cena picante que eu sabia que era inconveniente, não tem a gravidade de adulterar. Tá certo? Dar um tapa em alguém não tem a gravidade de matar. Então, primeiro a matéria. A matéria diz se o pecado é grave ou se o pecado é leve. Outra coisa que diz se o pecado é grave ou é leve é a minha consciência. Eu tinha consciência da gravidade desse pecado e eu fiz. Então, isso é uma coisa muito séria. Tá certo? E a outra coisa, as circunstâncias. Eu fui livre? Eu não fui livre? Eu lutei? Eu não lutei? Eu tentei de verdade e fraquejei? Ou eu disse, a vida é minha, eu faço como eu quero? Então, isso disse, o pecado é grave ou leve. Não é que tem uma tabelinha, tem esses três elementos. Então, quando um pecado é leve e você cometeu por fraqueza, no ato penitencial da missa, no sacramento da Eucaristia, esse pecado é perdoado. Até num ato de contrição sincero que você faz, pedindo perdão a Nosso Senhor, não é? Arrependido, reza o Salmo 50, o Salmo 129, um dos salmos penitenciais da igreja. Não precisa ir correndo se confessar, porque tem que ter muito cuidado, viu, Guto? Com o escrúpulo, que é aquela fixação no pecado, tudo é pecado, tudo... Não. Cuidado, o centro da nossa vida cristã não é o pecado, é Deus, o Pai, que na força do Espírito nos salva em Jesus Cristo, nosso Senhor. Deus sorri para a gente, não é um Deus carrancudo. O nosso relacionamento não é com uma lei fria, é com alguém que nos ama. Então, agora, confessar os pecados. Agora, quando você for se confessar, você faz um exame de consciência bem feito. Aqui já começa a sua confissão. Um exame de consciência bem feito. É bom começar pedindo a luz do Espírito Santo, ler um trecho da Palavra de Deus e perguntar: meu relacionamento com Deus, meu relacionamento com os outros, meu relacionamento comigo mesmo, meus talentos, meu aperfeiçoamento humano, meus instintos, essas coisas todas. Depois, veja, eu escolho para confessar aquilo que é mais grave, aqueles pecados que são mais recorrentes, que são minhas tendências de estimação. Os pecadinhos mais leves, no próprio ato de contrição que você vai fazer depois do exame de consciência, no próprio pedido de perdão, antes de se confessar, você vai se confessar porque está arrependido. Então, eles já são perdoados. Eles já entram, desculpe a expressão, no pacote, tá certo? Então, não precisa... mas eu vou esconder pecado. Não, porque o pecado que é mais grave, você não consegue esquecer dele. Ele fica aqui e você sabe que tem que confessar. Então, confessa os pecados mais graves. Querendo, pode confessar os pecados mais veniais. Mas o mais importante são os pecados mais graves e os pecados mais recorrentes, que são mais o eixo da minha personalidade. Então, um exame de consciência bem feito, a confissão sincera, sem querer esconder o pecado. Não é? Também não precisa os detalhes todos, a não ser que o padre, para esclarecer, para entender melhor as circunstâncias, ele pergunte. Não é por curiosidade, porque quer bisbilhotar. Não, é porque ele quer entender melhor as circunstâncias para aconselhar melhor. Então, o exame de consciência, não é? O arrependimento sincero, a confissão e depois o cuidado com o ato de contrição e a penitência que o padre der. E, claro, no arrependimento, o esforço para não mais incorrer naquele pecado. É isto.